Olá, querido, graças e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Rafael Guarnier. Que bom você estar aí, né? E hoje eu quero te pedir licença para não darmos sequência à nossa série de Gênesis hoje. Por que, Rafael? Chegamos ao capítulo 17, mas eu quero dar uma pequena pausa para falar um pouquinho acerca dos ataques a Israel. Eu quero te mostrar algumas coisas muito interessantes, né, para a gente pensar um pouco aqui, e a gente vai se basear em dois textos, né? Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, segura aberta aí, né, e abre em Lucas também, no capítulo 21. Nós vamos trabalhar com esses dois textos para eu tentar mostrar algumas coisas aqui a vocês, né, algumas coisas escatológicas aqui, né? Você sabe que eu tenho um livro sobre Apocalipse, inclusive o link, né, para você adquirir esse livro está aí no primeiro, é o primeiro link da descrição, e aí tem bastante coisas interessantes aí para você ler também, tá bom? Para você ver, para você ser abençoado, amém? Mas, Rafael, o que tem a ver os textos com ataque a Israel? Calma que você vai entender. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, né, é que toda vez que nós temos uma informação, nós devemos checar a veracidade dessa informação. Seja uma informação aí nas redes sociais, o que é muito comum hoje você ter fake news, seja até mesmo uma informação que você recebeu acerca de fatos bíblicos, de coisas bíblicas. Porque nós temos uma tendência muito grande. Aquilo que nós ouvimos, né, numa primeira vez, nós levamos para o nosso coração e tomamos isso como verdade. Então, aprenda a checar aquilo que você recebe. Cheque, pegue a sua Bíblia. Cheque, é uma mensagem. Cheque. Não é porque está na igreja que a pessoa vai falar sempre a verdade. Não é porque está na igreja que você tem que receber aquela informação e não checá-la de acordo com a palavra de Deus. Né? E em se tratando ainda de YouTube, nós precisamos checar aquilo que nós ouvimos. E isso que eu estou falando aqui hoje, isso que eu vou falar para vocês nesse rápido vídeo, cheque também, ok? Separou os textos, Mateus 24, Lucas 21, deixa aberto aí, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cada um desses textos. Primeira coisa que eu quero abordar com vocês é que Israel foi reconhecido como nação, né, voltou a ser reconhecido como nação em 1948. Né? Isso aí você pode encontrar em qualquer artigo da internet, você encontra isso. Né? Então, faz mais ou menos aí 73 anos, né, que Israel voltou a ser considerado como a nação, certo? O povo que mora ou morava, né, muitos deles ainda moram no território de Israel, não devolveram a terra a Israel, mas Israel foi reconhecido nação. Daí o motivo dessas guerras, daí o motivo desses conflitos, daí o motivo da faixa de Gaza, daí o motivo de uma série de coisas que a gente só ouve e não sabe a origem, ok? Então você sempre teve uma guerra ali, desde Ismael, Gênesis 16, que acabamos de ler, Gênesis 15, que acabamos de falar, ler não, perdão, mas acabamos de falar na nossa série, Gênesis 15, Gênesis 16, Ismael, o filho da escrava, a lei. Desde Ismael, então, você tem a origem ali dos povos árabes e você tem uma guerra contra os povos judeus. Então isso é coisa antiga, isso não é coisa nova. Primeiro ponto, ok? Em 1967, você tem uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias, porque ela começou dia 5 de julho e terminou dia 10 de julho. Então você realmente aí tem 6 dias de guerra. E essa guerra foi contra o Egito, né? Israel contra o Egito, contra a Síria, contra a Jordânia, Cisjordânia. E por aí vai. Ou seja, Jerusalém vai tomar o seu território. Né? Ele toma o território ali da Península do Sinai, ele toma o território ali da faixa de Gaza, ele toma o território do extremo norte ali, né, nas colinas ali de Golã, né, que vai dar origem ali né, eram territórios da Jordânia e da Cisjordânia, que é da onde vem também parte da água, né, a maior parte da água de Israel, né, a água que Israel consome vem desse território. Agora, quem entra nesse contexto todo, né, após essa guerra dos 6 dias, perdão, entra a ONU. Entra a ONU. Então a ONU, o que ela estabelece? A ONU começa a pressionar Israel. A ONU começa a pressionar Israel. Então, em troca da paz, vocês devolvem a terra. Então é terra por paz. E aí você tem uma questão aqui seríssima. Né? A faixa de Gaza hoje,
né, onde é o maior foco da tensão ali de Israel. Né? Você tem um partido político chamado Hamas. Esse partido político, Hamas, eles começaram a catucar Israel. Por que eles catucam Israel? Né? Isso acontece sempre. A faixa de Gaza é um rio, um riacho, e fica, né, os árabes de um lado e os judeus de outro lado, os israelenses de outro lado, e fica, olha, vem para cá você, não, pisa aqui você, que você vai ver o que vai acontecer, atravessa você, não, atravessa você. Né? Os exércitos ali são um muito próximo ao outro. E aí eu falo disso e as pessoas muitas das vezes não gostam. A gente tem que entender o contexto político de um modo geral. Né? Você tem então os árabes convivendo em paz dentro do território de Israel, mas você tem árabes fora do território de Israel que não aceitam, né, que Israel tenha o seu território, que Israel seja reconhecido como nação, que Israel tenha lá a sua capital, Jerusalém. Então, o foco principal desses árabes é a tomada de Jerusalém. Ponto. Certo? E qual é o problema mundialmente falando? Você tem os Estados Unidos, né? Você tinha os Estados Unidos como um grande aliado de Israel. O ex-presidente norte-americano tinha uma aliança com Israel e ele defendia Israel com unhas e dentes. Você deve se lembrar de algumas coisas aí, né, que o ex-presidente dos Estados Unidos falava acerca de Israel e da defesa que ele fazia. Então, grupos como Hamas eram enfraquecidos nessa tentativa de retomar o território. Vai entendendo o contexto. E aí, quem entra como presidente dos Estados Unidos? Não vou citar o nome, você sabe. Quero te dizer uma coisa: esse cidadão, esse fantoche, que não é o real presidente dos Estados Unidos, é apenas um fantoche, colocado por grupos ali, muito provavelmente com fraudes eleitorais. Nós sabemos o que aconteceu. Esse cidadão não vai defender o território israelense. Esse cidadão, muito pelo contrário, ele vai retirar as tropas de Israel. Ele vai retirar as tropas norte-americanas de Israel. E mais, digo mais, ele não vai mover palha para defender Israel. E aí você tem o Hamas tomando forma, tomando corpo, né? E, tipo assim, eu vou dar uma catucada em Israel para tentar mostrar para o mundo que eles não são tudo aquilo que o mundo pensa que é. Que a fama de Israel é de um dos maiores exércitos mais bem preparados do mundo. E, de fato, o é. Só que eles perderam a sua retaguarda, que é os Estados Unidos, que eram os Estados Unidos, que hoje não vão mais defender esse território. Então, qual é a tentativa aqui do Hamas? É mostrar para os outros países que cercam Israel. Irmãos, dê uma olhada no mapa. O território israelense. Você tem 8 milhões de judeus vivendo ali. E você tem mais de 1 bilhão de árabes cercando. É desproporcional. São 8 milhões de judeus e 1 bilhão do povo árabe. Né? Ali, quando eu falo povo árabe, você tem ali o Egito, você tem a Jordânia, você tem a Cisjordânia, você tem a Arábia Saudita, você tem a Síria, né? Você tem o norte da Turquia. Olha aí no Google e vê o mapa que Israel está totalmente cercado. E você tem o mar e você tem a Europa. A questão é que se alguns exércitos europeus se juntarem a essa questão do Hamas, né, desse partido político Hamas, né, você vai ter um grande problema. E eu já vou te mostrar isso biblicamente falando, ok? Só estou te situando aqui no contexto que a gente está vivendo. Né? Para mim, isso é o start daquilo que está por vir. É o começo, é o início. Né? É o início daquilo que está por vir. Certo? Então, Israel hoje encontra-se somente por conta de si mesmo. E de alguns países que o apoiam ainda, como um deles é o nosso país, mas na figura do nosso presidente. Não é todo o país que é aliado de Israel. E nós sabemos a guerra política que estamos vivendo nacionalmente. Né? O vírus se tornando uma questão política. Ok? Mas não estou aqui para falar de Brasil, não estou aqui para falar dos Estados Unidos, apesar de termos que falar um pouquinho para você entender o contexto, certo?
Israel é o ponto mais visado hoje do mundo em relação a questões armamentistas. Para você ter uma ideia, se você pesquisar rapidamente aí no Google, você vai encontrar que são mais de 200 mil mísseis apontados para o território de Israel de tudo que é lugar do mundo. A profecia bíblica está se cumprindo. Eu vou mostrar para vocês, ok? Jesus já garantia que tudo isso ia acontecer e a gente vai para o texto agora e eu vou mostrar isso para vocês no texto, sem demora nenhuma. Abra sua Bíblia, já está aberta, né? Acho que já você deixou aberta, Lucas 21. E eu vou fazer um paralelo aqui depois com Mateus 24 para você entender. É porque Lucas tem uns detalhes que Mateus não abordou. Vamos lá. Lucas 21, versículo 5. E dizendo alguns a respeito do templo que estava orando de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Ele está se referindo aqui da destruição do templo. Né? Isso aqui já aconteceu, fisicamente falando, um general, né, o general Tito, destruiu o templo de Jerusalém. Ok? Versículo 7. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinais haverá quando isto estiver para acontecer? Duas perguntas. Quando serão essas coisas e que sinais e que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Irmãos, nós já tivemos só de guerra mundial 2 grandes guerras mundiais. Fora esse monte de guerras e conflitos que a gente tem aí acompanhado já há tanto tempo. Nunca cessou a guerra naquele território ali. A guerra nunca cessou naquele território. Sempre houve conflitos, tá? Versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Hoje nós temos uma perseguição cristã clara. E no Brasil já começou. Acorda que no Brasil já começou. Nossos cultos foram impedidos aí em muitos estados, ok? E a questão não é vírus. Acorda que a questão não é vírus. Versículo 13. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Presta atenção nisso aqui, ó. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. O cristão pressionado tem a resposta vinda do alto. Não abra sua boca, espere Deus enchê-la e fale aquilo que o Senhor mandar você falar. Ok? Não cometa o engano de querer falar pela tua própria sabedoria, pela sua carne, mas deixe o Espírito falar através de você. O cristão pressionado recebe as respostas do alto. Anota isso daí. Versículo 16. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Isso acontece muito, por exemplo, quando um árabe se converte ao cristianismo. A própria família mata o árabe. Você pode pesquisar também isso aí, que você vai ver que isso acontece e é muito comum. Versículo 18. 17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. O que Deus está falando que é o seguinte, ó, eu não perdi o controle. Amém? Versículo 19. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Ou seja, na nossa perseverança,
você vai ter a sua alma salva. A salvação do Espírito, ela aconteceu exatamente quando você levantou a mão e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. A salvação da sua alma, ela acontece quando você faz com que ela se submeta mais ao Espírito do que à sua carne. E é isso aqui também que Jesus está falando. Na vossa paciência, na vossa perseverança, possuir as vossas almas. Versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém, presta atenção nisso aqui é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, plural, não é um exército só. Não é só o Hamas, não é só o exército árabe, não é só o exército do Egito, não é só o exército da Cisjordânia, da Jordânia, não é só o exército da Síria. Quando vires cercadas de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia, onde está Jerusalém, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. Os que nos campos não os que nos campos não entrem nela. Se você está fora, vai embora, dali mesmo você não volta. Essa aqui é uma direção totalmente para os judeus. Não tem a ver comigo e com você que moramos no Brasil, certo? Versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Que povo é este? O povo judeu. Como é que uma grávida vai fugir no deserto? Porque a direção é essa. Quando começar a acontecer, quando Jerusalém for invadida, quando os exércitos cercarem Jerusalém, a direção é fuja. Eles não vão resistir, eles vão fugir. Eles não vão resistir. E como que uma grávida vai fazer para fugir? Acompanha, continua comigo. Versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, tudo isso que ele está falando aqui, até aqui, não é para nós. É para os judeus. Isso aqui é o início das dores para os judeus. Algumas coisas que lemos anteriormente, como pestes, está totalmente englobado para nós. Estamos vivendo aí o coronavírus, né? Pestilências, certo? Então nós temos que separar o território aqui que ele está falando, o território da Judéia. É Jerusalém, é a menina dos olhos, né? É a cidade de Jerusalém. É a menina dos olhos do Hamas, é o que eles querem, né? Então eles estão cutucando para tentar ganhar apoio também de outros exércitos. E a profecia vai se cumprir, irmãos. Olha lá, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade bramando o mar e as ondas. Né? Versículo 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Você já soube de alguém que desmaiou por conta de medo da situação que nós estamos vivendo com esse vírus atual? Pois é, irmãos, é só o começo. Eu quero te dizer que o corona é fichinha perto das demais coisas que estão por vir aí. O corona é fichinha perto das demais coisas que estão por vir por aí. Não é para te colocar medo esse vídeo, não. É para te situar na realidade das coisas. E para você que é cristão, para você que entregou a sua vida a Jesus, você não tem que ter medo de nada. Você não tem que ficar preocupado com nada. Vamos continuar a leitura. Versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Verão vir. Quando ele fala verão vir, a gente está se referindo aqui à segunda vinda, não é o rápido. Quem estuda comigo e assiste meus vídeos há algum tempo sabe que aqui já é a segunda vinda, é o final da grande tribulação. Não estou falando aqui do rapto. Toda vez que você observar que a Bíblia está dizendo verão vir o Filho do Homem nas nuvens, é visível para todos, ok? Então essa aqui é a segunda vinda. Versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, quando Jerusalém for sitiada, cercada, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.
Quando ele fala dessa redenção aqui, ele está falando da salvação completa, desse nosso corpo, esse nosso corpo material, ser transformado num corpo imortal, um corpo glorificado. É dessa redenção aqui que ele está falando, o próprio Jesus está falando. E disse-lhes uma parábola. Irmãos, é aqui que eu quero parar aqui com vocês e vamos para Mateus já para eu te mostrar uma coisa. Olha a parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Então, é questão aqui de português. Leia o texto de maneira correta. Não é Cristo que vai vir quando, né, as árvores e a figueira brotarem, que vai vir ao verão. Semelhantemente, olha lá o versículo 31. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, que coisas? É essas que eu acabei de citar, todas essas. Jerusalém sendo cercada principalmente, que é o que nós estamos falando aqui nesse vídeo. Quando virem acontecer todas essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Ou seja, aquilo que está dando start para nós é esse sítio de Jerusalém, que pode acontecer se o Hamas conseguir ganhar força e aliados, e não vai haver intervenção dos Estados Unidos, como eu já falei para vocês. Isso que anuncia os acontecimentos de que o reino de Deus está próximo. Cristo vai reinar literalmente na terra. 1000 anos, e esse reino está próximo. Quando nós sabemos, está perto, por quê? Porque as coisas estão acontecendo. Ok? Então, versículo 31 é chave para nós. Assim também vós. Então ele faz uma comparação, tá? Versículo 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Não é a geração da figueira. Para com isso. Essa geração é a geração que está observando essas coisas. Particularmente, prestem atenção, quando Israel abandonar o seu território, na minha concepção, acabou. Quando Israel abandonar o seu território, e a gente não tem ideia de quanto tempo Israel vai resistir. Apesar de terem um exército poderosíssimo, um dos exércitos mais bem preparados do mundo, a pressão é grande. Irmãos, dá um Google aí e olha, depois quando acabar o vídeo, olha o território de Israel e olha o território dos países que o cercam. Olha os árabes e olha os judeus. Olha Ismael, olha Isaac. Quando eles fugirem, essa geração, a partir da fuga dos israelenses, a partir da fuga dos judeus do seu território, essa geração não passará. Ok? Vamos lá em Mateus 24 que eu quero te mostrar uma coisa. E aí a gente já caminha para encerrar o vídeo, que eu não quero que esse vídeo fique grande, que eu quero que você compartilhe, quero que chegue a muitas pessoas. Mateus 24, a partir do versículo 32. Olha isso. É o mesmo texto, só que com uma visão aqui de Mateus. Uma visão de Mateus, olha lá. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A questão é que para alguns cristãos, eles acham que essa geração aqui é a geração a partir de 1948, porque eles consideram que a figueira é Israel, e essa figueira brotou quando Israel foi reconhecido como nação. Mas espera aí, faz as contas. Já passaram aí 2 gerações bíblicas desde que Israel foi reconhecido como nação. E é por isso que você tem um monte de teoria de conspiração errada, dizendo que Jesus vai voltar tal ano, Eles sempre erram. E sempre vão errar, porque a Bíblia fala que ninguém há de saber. Ninguém pode dizer qual é o tempo. Nem o filho sabia. Ok? Então, uma geração bíblica aí tem cerca de 30 anos. Já passaram 2 gerações desde que Israel foi reconhecido como nação. Então, o que Jesus está falando aqui é um exemplo. É uma analogia. Ele está fazendo uma parábola. E olha o que ele fala no 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, que coisas que eu acabei de ler lá em Lucas, que eu não vou tornar a ler aqui em Mateus, que é o mesmo texto praticamente. Sabei que ele está próximo às portas. Então Deus está dando um exemplo, ele não está dizendo aqui que a figueira é Israel. Amém?
Rafael, e aí? O que tem a ver isso com a gente nos dias de hoje? Tem tudo a ver com a gente. O relógio do mundo é Israel. A gente olha para Israel, a gente sabe, né, que o verão está chegando. Quando você olha a figueira e vê ela brotando, você sabe que o verão está chegando. Igualmente, quando você vira essas coisas que estão acontecendo, você sabe que a volta do filho está próxima. É só isso. E engraçado é que aqui em Mateus 24 você tem somente a figueira. Agora, quando a gente volta para Lucas, se você voltar para Lucas, volta lá comigo e a gente já encerra. Volta para Lucas 21 que eu vou te mostrar uma coisa lá. Lucas 21. Olha, vamos lá. Lucas 21, versículo 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Ué, peraí. A figueira é Israel. E todas as árvores, quem é? Quem são todas as árvores, se a figueira é Israel? Nenhum comentário bíblico explica isso com exatidão. Por quê? Porque quando eles fazem o comparativo entre Mateus e Lucas, eles não têm a resposta. E eles pulam, eles comentam o versículo pela metade, por aí vai. Amém? Então, para de dizer que a figueira é Israel. Aquilo ali que Jesus está fazendo é uma parábola. Quando você olha para a figueira e vê os frutos, né, vê as flores, você sabe que o verão está próximo. Assim como quando vocês olharem e virem essas coisas acontecendo, guerras, rumores de guerras, para nós, Israel sendo sitiado, o Hamas pode ganhar um corpo aí e se aliar a outros exércitos, fazendo com que Israel fique totalmente cercado. Os judeus vão fugir, porque eles vão fugir, o território vai ser tomado, e aí, meu irmão, essa geração não passará. Se é a nossa, ninguém pode garantir. Mas um sinal que eu tenho no meu coração é que quando os judeus saírem de Israel, e eles vão sair, aí o bicho vai pegar. Aí a coisa começa, mas para nós estaremos nas bodas com o Cordeiro, amém? E como é poderoso isso. Só para finalizar, eu queria fazer um alerta aqui para a igreja. É muito bom a gente falar de prosperidade, é muito bom a gente falar de vitória, é muito bom a gente falar de bênção, é muito bom, né, a gente falar de uma série de coisas que enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de alegria. Né? Mas a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, que aquele que há de vir não tardará. Né? A palavra de Deus também vai falar em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que ele vem como ladrão, quando ninguém está esperando. Irmãos, não há tempo mais propício, nunca houve tempo mais propício para Jesus voltar do que agora. As pessoas estão como no tempo de Noé, se dão em casamento, né, seguem suas vidas como se ele não fosse voltar. Não tem problema nenhum casar. O que a Bíblia está dizendo em relação a isso aqui, esse texto é o seguinte: estão vivendo a sua vida normalmente como se Jesus não fosse voltar. Falem de tudo que é bom para a igreja, mas não deixem de falar da volta de Cristo. Esse deve ser o nosso foco nesses dias. Amém? Para mim é uma satisfação muito grande estar gravando esse vídeo, porque eu não tenho medo do que pode acontecer. Eu não tenho medo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Hora vem, Senhor Jesus. Amém? Não há nada mais importante para nós nessa vida, nem nossas esposas, nem nossos filhos, nem nossos pais, nada. Tudo vai ficar aqui, irmãos. O que importa para nós é fazermos com que eles subam, que eles sejam arrebatados conosco. Amém? Então, Maranata. Você não tem que se preocupar com nada, somente com uma coisa: fazer a vontade do Pai, para que naquele grande dia você possa ser arrebatado. E o resto vai ficar tudo aí. Então, preguemos a volta de Cristo. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido esclarecedor para você. Eu espero que verdadeiramente o seu coração queime por saber mais acerca desse tema, desse assunto. E vocês sabem, eu tenho uma série aí no canal de Apocalipse, falando cada um dos versículos desse livro, e eu quero te recomendar fortemente que você assista, além das outras séries também. Ok? Um grande beijo, fiquem com Deus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Esperamos ansiosamente por esse momento. Ok? Tchau, tchau.